Quando reflito sobre a cidade que quero para o futuro, utilizaria como palavras-chave encontro da modernidade e da natureza. Isto porque, embora uma cidade precise ser um espaço moderno e eficiente, não deve abandonar fatores naturais que antes compunham o local de construção. Uma cidade sem verde torna-se feia e sem vida. Não quero viver em uma cidade suja, poluída, sem animais, sem água potável e sem o verde das árvores. Queremos uma cidade segura e com vida. Não queremos uma cidade com baloiços sem crianças ou com ervas daninhas, símbolo da sua falta de uso. Quero muitas coisas para a minha cidade, principalmente cuidados com o meio ambiente. Quero uma cidade em que 100% das moradias sejam contempladas com saneamento básico, pois se a área central e alguns bairros já possuem, há muitos locais na periferia que ainda não foram favorecidos. Não queremos viver em uma cidade sem saneamento básico, sem água tratada, sem planejamento ambiental e sem planejamento para ocupação do solo. Também quero uma cidade mais arborizada, que tenha um parque com muitas árvores, onde seja possível passear, praticar esportes, fazer piquenique, etc. Uma vez li uma frase que dizia: se quer ouvir o canto dos pássaros, ao invés de comprar gaiolas, plante uma árvore. Hoje penso que a frase me toca não mais no sentido de prendermos os pássaros, que também é de tão horrível ideia, mas que as gaiolas a que ela se refere se dirigem a nós mesmos. Cada vez mais estamos mais engaiolados, cada vez mais presos em nossas casas, nossos pátios, nossos metros quadrados que nem percebemos que são os pássaros que nos olham de fora. Hoje penso que se queremos ouvir os cantos dos pássaros, precisamos sim plantar uma árvore. Mas mais que isso, precisamos sair das nossas gaiolas. A cidade que não quero é aquela que prende a minha liberdade, que não me permite escutar o que há de mais lindo na sinfonia da vida, o canto dos pássaros. E então, a cidade que eu não quero esbarra na cidade que eu quero. E eu percebo que cada vez mais estarmos livres, precisamos estar em unidade com a natureza e a tudo que ela nos proporciona. A cidade que eu quero é uma cidade mais verde, em que se buscam cores das flores e não cores das paredes. É uma cidade que preserve parques e riachos e não busque resfriar nossas gaiolas com ar-condicionado. A cidade que eu quero é uma cidade em que um pássaro possa pousar nos galhos de uma árvore e então, através da minha fotografia, consigo explicar a cidade que não quero, pois cada vez mais os pássaros têm vindo me alimentar com as suas sinfonias em minha gaiola e eu sinto cada vez mais vontade de voar. Uma cidade que queremos é uma cidade que coloque como prioridade iniciativas sustentáveis e ecológicas, em todas as esferas possíveis: lazer, saúde, transporte, mobilidade, cultura, energias, alimentação, investigação. Que tenha mais espaço para bicicletas e ciclovias, e transportes públicos à base de energias renováveis, e menos espaço para carros ou outros veículos poluentes e ruidosos. Preza pelo silêncio e inclui políticas de diminuição da poluição sonora. Nestled within one of the largest city parks in the Western Hemisphere is a small garden, ever so slightly out of sight. In it are orange, yellow, green, and blue park benches, their backrests slightly tilted upwards so you can comfortably gaze at the lush foliage above, softly swaying to the sound of classical music played from a ring of surrounding speakers. A place for reflection, of quiet, of calm, a hiatus from the chaos and bustle of city life. The audiorama in the Chapultepec Park in Mexico City is unexpected to those who do not know it. In a densely populated city of over 8 million people, it is hard to imagine a space that escapes the sounds of traffic, of city markets, of people. But this meditative infrastructure exists, free for all who wish to enjoy it. Since 1972, people have come to seek refuge in this haven, accompanied only by the surrounding nature, music, and maybe a book.
As we think about the future of our cities, we need to consider how we can develop meditative public spaces, how they can be incorporated in our parks and green spaces, how creating an infrastructure for reflection can help our society. É importante também que a cidade tenha sua própria personalidade. Uma maneira de trazer personalidade a determinadas zonas das cidades é o investimento na cultura e na arte, a partir de eventos ou próprias construções, como teatros, galerias, centros culturais ou parques, o qual, dentro de tais espaços, poderão incentivar a cultura desde o seu início. Dessa forma, os habitantes não só terão entretenimento, mas os fará valorizar este tipo de atividades. Áreas verdes e espaços públicos para a prática de desportos ao ar livre. É uma cidade que oferece estímulo à alimentação saudável. Implementa e incentiva o uso de energias renováveis de forma célere. Trata a educação e políticas ambientais como assuntos imprescindíveis. Fomenta e facilita o acesso à cultura a todos. E valoriza os diversos profissionais do setor através de políticas culturais robustas e arrojadas. Trabalha em prol de uma sociedade mais igualitária para todos. I do not want a city that is a desert of concrete, cold and grey. I want the little green that we see in these pictures to someday win over the concrete. Thus the little tuft of grass that's growing in a crack gives hope for the future. Gostava que houvesse uma expansão da ciclovia porque a via rápida não é segura para ciclistas. Sugeria que fossem disponibilizados locais para que o entulho fosse queimado sem prejudicar todas as pessoas que, tal como eu, habitam em boas zonas urbanas, mas que têm má qualidade de vida devido à quantidade de cinza e fumo que paira constantemente no ar. Sugiro também que disponibilizassem contentores para o lixo biodegradável. Seria uma ótima forma de iniciar políticas sustentáveis, possibilitando o uso desses resíduos para descompostagem a ser aplicada na própria horta. Transporte e locomoção também são fatores importantes. É necessário que a cidade seja estabelecida de uma forma que locomoção não seja um empecilho para nenhum habitante. Acima de tudo, é importante que a cidade tenha ciclovias e seja bike-friendly, pois além de ser um meio de transporte barato, não é poluente e ainda traz benefícios físicos ao utilizador. A minha cidade do futuro ideal é uma cidade que é prática, mescla a natureza à modernidade, não é poluente e é acessível a todos. Há um ano tive uma pequena epifania. Ao olhar pela enésima vez a cidade via Google Maps, vi uma circular natural à volta de Évora, delineada pelas duas ribeiras a oeste, este e sul, e aldrabada por mim a norte. Assaltou-nos a provocação. Que raio, se constroem circulares para carros à volta das cidades, por que não fazer o mesmo para as pessoas? Uma circular acessível em qualquer ponto da cidade onde se caminhe e ande de bicicleta. Como sonhar não custa, fomos convidando amigos, conhecidos e desconhecidos para conhecer as ribeiras de Évora. De setembro de 2019 a fevereiro de 2020 organizamos passeios, todos bem-vindos dos 3 aos 80 anos, e foi assim que conhecemos a ribeira da Torre Gela. Chamamos a isto, provisoriamente, CIFE, Circular Fluvial de Évora. O sucesso de vários esforços de melhoria da qualidade de vida depende diretamente da atuação dos cidadãos. Por exemplo, organizar transportes públicos não será suficiente se a população atendida continuar a usar veículos individuais. É preciso ficar claro para cada cidadão qual o impacto real de cada mudança na sua relação com a cidade. A cidade que queremos deve respeitar as suas fontes de água, despoluídas, usadas com equilíbrio e que cheguem a toda a comunidade. A água é o nosso meio de vida. Gratidão à nossa Mãe Terra por nos presentear com essa riqueza e abundância. Então esse é o mundo que eu não quero. Um mundo onde as pessoas realmente são egoístas, só pensam em si e não no coletivo.